Meu nome é Cristiane Mota, tenho 42 anos e o Japão é o meu segundo lar. Então, a primeira vez, né, que foi quando eu vim com a família mesmo, né, que nós viemos em 1996, nós viemos, né, com a mãe, com o pai, né, nós quatro, nós já viemos para Shizuoka mesmo, só que era na região de Yoshida. E então lá nós moramos em torno de um ano, né, até que veio a separação dos meus pais, tudo. Então nós, eu, minha irmã e minha mãe mudamos aqui para Iwata, né. E depois eu morei um tempo aqui em Iwata, mas eu ainda não tinha me graduado no colegial, ainda no segundo grau. E eu tinha essa vontade de pelo menos terminar o segundo grau, né. Foi quando eu resolvi voltar sozinha para o Brasil. Né, teve o meu padrinho, né, o meu tio Ayrton, falou: vem pra cá, né, você fica com a gente, trabalha com a gente, tudo. E eu voltei e consegui terminar o segundo grau, mas nisso eu já conheci o meu marido também, né, o Leandro, que iria ser o meu marido, né. Então logo depois que nós nos formamos, né, a gente já decidiu se casar e aí já retornamos para o Japão novamente, que foi em 1999. E de lá eu tô direto aqui no Japão, já vão ser 22 anos, né? Esse ano são 22 anos de vida. Então eu digo que no Japão seria a minha segunda casa ou a minha primeira casa, né? Porque mais da metade da minha vida eu já tô vivo aqui no Japão, né? Assim, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Hoje eu falo que por enquanto não temos planos de retornar para o Brasil, né? Amanhã não sabemos, né? Como eu disse. Eu sabia pouca coisa, que foi meu pai ainda que falou que a gente precisava aprender porque a gente ia procurar emprego, né? Tudo, ele me ensinou a gente pelo menos a falar muito prazer, né? E se apresentar, pelo menos conseguir falar o nome, né? Hajimemashite, Yoroshiku onegai shimasu, né? Arigatou gozaimasu, eram essas palavrinhas que acho que todo mundo, né? Os primeiros vocabulários que a gente aprende, né? Então, mas eu não sei, assim, foi muito natural, né? Eu tive chance de trabalhar em locais que os japoneses tinham muita paciência, que naquela época não tinha intérprete né, no trabalho, e eu era obrigada a me comunicar com o chefe, né? Aos pouquinhos, assim, parece que foi até memorizando e eu gostava, ainda gosto, né? Mas aqui hoje em dia a gente não tem tanta disponibilidade para ir em karaokê. Eu sempre fui, né? Começou pela minha mãezinha, que adorava cantar. Naquela época você ia no karaokê, não tinha música brasileira para cantar, então você era obrigado a cantar música japonesa. Então eu aprendi as letras das músicas para poder ir à noite, né, com os amigos no karaokê e conseguir cantar, né. E naquela época que eu cheguei não tinha o Google Sensei, os japoneses chamam de Google Sensei, né, o professor Google que ensina tudo pra gente hoje em dia, né. Naquela época não tinha, então era dicionário, era caderninho. E eu tinha um caderninho, onde eu ia eu levava esse caderninho. Ouvia uma palavra que eu não conhecia, eu já escrevia, aí chegava em casa já ia procurar no dicionário, assim. Então foi muito isso, acho que é realmente o interesse, a vontade de aprender mesmo, né? Então com 4 anos de Japão eu já praticamente ia sozinha no médico, né? Às vezes o chefe me chamava para fazer tradução dentro da empresa, falando: e eu fazer tradução, né? Então era assim. Eu engravidei da minha primeira filha no ano 2001 e aí eu tive um propósito, né? Conversando com meu marido, tudo, um propósito de que depois que ela nascesse eu iria estudar o japonês e ia me dedicar a estudar o japonês para ver se eu conseguia um emprego que não fosse fábrica, né? Por daí eu já ter filho, tudo, né? E depois que ela nasceu eu comecei a estudar no centro de intercâmbio daqui da cidade de Iwata. Eu levava a minha filha, ela ficava brincando, já também aprendendo um pouquinho de japonês, e eu aprendendo com as professoras ali, eram todas voluntárias, né? Então 1 ano eu estudei, eu ia 3 vezes por semana, porque eu não estava trabalhando, então foi 1 ano mais ou menos estudando, até que teve a chance de
entrar para trabalhar como intérprete na prefeitura, assim, foi tudo muito rápido. Esse ano já vai fazer 16 anos, porque quando eu comecei a trabalhar lá, eu estava com meu segundo filho na barriga, assim, eu tinha acabado de descobrir que estava grávida do segundo filho, né. Essa daqui que foi a culpada de tudo, a culpada de tudo, essa professora que me, assim, deu muita força, né, para aprender a língua, tudo. Como ela chamava? Kinoute Sensei, né? Então, assim, ela era a coordenadora do centro de intercâmbio na época, né? Aí ela falou assim, não, a gente não pode continuar nessa salinha velhinha. Vamos na prefeitura e vamos pedir um prédio decente pra gente funcionar o centro, tudo, né? E aí nós montamos uma delegação. Foram os professores, todos os alunos, assim, nós, as brasileiras que estudávamos Nihongo lá na época, até as crianças também que já faziam reforço, tudo, né, lá. E o pedido foi atendido. Hoje em dia, na frente do Dante, tem o Centro de Intercâmbio Multicultural de Iwata. Então, assim, é muito, muito legal, né? Eu lembrar que eu fiz parte disso, né? Da delegação que foi lá na prefeitura. Tá bem mais fácil do que na época que eu cheguei aqui, né? Se for comparar tudo assim. É fácil pra quê? Pra você conseguir as informações, né, se tiver algum auxílio do governo, né, essas coisas agora com o Facebook, com a internet, é tudo mais fácil você ter acesso a essas informações, né. Hoje em dia as pessoas já vêm com outros olhos, né, manter os impostos assim em dia, né, mas naquela época, logo que eu entrei lá, não era, então era bem complicado você explicar para uma pessoa, né, que às vezes acabou de chegar do Brasil e, né, ter que pagar por ano 150, 200 mil de imposto para a prefeitura, né? Então a pessoa chegava assim na prefeitura, ai, vocês estão me roubando, né? E olhava assim para mim, mas aí eu falava, calma, eu só sou intérprete aqui, não misture, né? Aí a pessoa começava a reclamar e eu falava, mas eu preciso ver um jeito de explicar para a pessoa poder entender que é diferente, que não pode comparar com o Brasil, né? Porque a pessoa falava, porque no Brasil eu não pagava um imposto tão alto. Aí eu falava assim para a pessoa, mas pensa bem, no Brasil você tinha um estilo de vida, você tinha um valor que você ganhava mensal, tudo. Aqui no Japão, se você for ver o valor que você ganha aqui, o estilo de vida que você tem aqui, então a gente não pode comparar, né? Mas ao mesmo tempo você pode estar ganhando bem, só que o gasto é grande também aqui, né? Se não tiver juízo, né, que a gente fala, se não tiver juízo mesmo, assim, é muito difícil guardar dinheiro aqui hoje em dia no país, né? E eu sinto assim que na comunidade que muitas pessoas, já tem bastante pessoas que dominam, né, que já falam japonês, tudo, mas tem muitas pessoas que têm muita dificuldade, principalmente na área médica, né, quando você precisa de fazer um exame, uma consulta, né, um tratamento mais delicado, assim, eu vejo muita dificuldade mesmo, né. Japão, né, disponibilizando intérpretes, assim, na maioria das áreas, né, aqui do Japão, eu acho que não existe um país igual ao Japão. Eu que trabalho nessa área, assim, eu acho que não existe.